Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores. Vamos dar início à nossa palestra Logística de Distribuição do Hidrogênio Verde. E eu chamo aqui ao nosso painel Santino Lohan, mediador. E também para compor a nossa mesa, aqui no nosso painel, Maria Cristina. Josenildo de Souza. Johannes Endi. José Renato de Oliveira e também Maurício. Boa tarde a todos os presentes. Tudo pronto para iniciar? Aí, tá tudo ok? A gente está online? Certo, né? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saudar os participantes aqui presentes, tanto aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, quanto os que estão online, e estender uma saudação especial ao governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. É graças ao seu compromisso com inovação e a sustentabilidade que o Piauí se destaca na transição energética e na produção de hidrogênio verde. Meu nome é Santino Lohan e eu sou pesquisador no LAMEF, Laboratório de Mecânica da Fratura e Fadiga, onde desenvolvemos tecnologias para a produção de hidrogênio verde. E hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir um aspecto vital dessa cadeia produtiva, a logística de distribuição do hidrogênio verde. O tema de hoje, aqui da nossa mesa, é crucial para garantir que o hidrogênio verde produzido chegue de forma eficiente, segura e econômica aos seus diversos pontos de consumo. A logística envolve desde a produção e o armazenamento até o transporte e distribuição. E cada uma dessas etapas apresenta desafios únicos que a gente precisa enfrentar, obviamente, com soluções inovadoras. A logística de distribuição é um pilar essencial para que o hidrogênio verde se torne uma alternativa viável e competitiva no mercado energético. A gente precisa de infraestrutura robusta, sistema de transporte eficiente e, obviamente, tecnologias avançadas de armazenamento para garantir que o hidrogênio chegue onde é necessário, seja para alimentar a indústria, veículo, quem sabe até residências. No Piauí a gente vê o progresso, de fato, impressionante, graças aos investimentos contínuos em infraestrutura e pesquisa, claro. E, obviamente, também graças ao interesse do governo, através do governador Rafael Fonteles, de fazer com que o hidrogênio verde seja uma realidade e que o Estado se destaque no Brasil pela transição energética através do hidrogênio verde. Esse progresso não é apenas técnico, mas também social e econômico. E ele tem que beneficiar diretamente a população local e as famílias piauienses. Alguns projetos, como o que eu desenvolvo lá no LAMEF, com as membranas para eletrólise, por exemplo, são fundamentais para a gente conseguir garantir a independência tecnológica e fortalecer as capacidades dos locais em que se produz.
Além desse trabalho técnico, iniciativas como, por exemplo, o hidrogênio social, que eu citei um pouco ontem na nossa palestra, busca integrar a comunidade no processo e garantir que os benefícios de produção e distribuição do hidrogênio verde chegue a todos e todas que precisam que se chegue, obviamente. A logística eficiente é, portanto, a ponte que conecta os avanços tecnológicos à melhoria da qualidade de vida da população. E de todas as formas que a gente busca, o que a gente busca é, obviamente, a melhoria da qualidade de vida da população, da sociedade, das famílias piauienses, aqui do caso do estado do Piauí. A nossa discussão de hoje, eu quero deixar aqui algumas perguntas iniciais e que essas perguntas possam servir de tema norteador para a nossa primeira rodada de falas. O primeiro ponto que eu quero citar é: quais são os maiores desafios na logística de distribuição do hidrogênio verde para o estado do Piauí? Segundo ponto, que tipos de infraestrutura são necessários para uma distribuição eficaz e segura? Terceiro ponto, como os avanços na logística podem fortalecer as instituições piauienses? E o quarto ponto, de que maneira os investimentos em logística de hidrogênio verde podem trazer benefícios diretos às comunidades do Piauí. Essas questões são norteadoras para as nossas falas, mas eu deixo, obviamente, que vocês se sintam à vontade para usar esses 10 minutos iniciais da primeira rodada, da forma como vocês quiserem se sentirem mais à vontade. A nossa mesa ela tem esse formato um pouco mais dinâmico, com cada palestrante tendo os 10 minutos para as suas considerações iniciais, seguidas por uma rodada de perguntas específicas, com mais 5 minutos de resposta. E aí no final a gente abre aqui as perguntas para a plateia e vai fazer uma interação aí mais rica e esclarecedora para todos nós. Agradeço novamente a presença de todos e convido os palestrantes a compartilhar seus conhecimentos e perspectivas sobre esse tema vital. Vamos iniciar nossa primeira rodada, então, com o presidente do Porto Piauí, Maria Cristina Araújo. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no final da CITE. Eu imaginei que aqui a sala estaria vazia, depois do almoço, 2 horas da tarde, e final de evento, mas muito obrigada a todos que compareceram, que estão aqui presentes, e dando a oportunidade de ouvir um pouco e a gente trocar um pouco do que a gente tem visto, aprendido, planejado, porque é um processo de aprendizagem para todos. Não estamos aqui como donos da verdade, estamos aqui compartilhando aquilo que temos construído ao longo desse tempo, inclusive com os projetos, com os estudos que estão sendo realizados. Então, com muita alegria, a gente está à frente de um projeto tão desafiador para o estado do Piauí. Muitos sabem do histórico de longa data e do desejo de se ter um porto no nosso território, e que agora a gente tem esse, de fato, concretizado. Nós estamos agora na fase, tivemos em dezembro a nossa inauguração do porto, que a gente tem como a data de nascimento, dia 13 de dezembro, que é o dia também do marinheiro. No dia 13 de dezembro, a gente comemorou o recebimento pelo Ministério dos Portos e Aeroportos da declaração de adequação de Tupi, como projeto estratégico dentro do governo federal. E agora estamos avançando com as autorizações de instalação junto à Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAQ. Junto a isso, estamos também com os projetos, estudos de viabilidade, os projetos básicos de infraestrutura, estudos econômicos, ambientais, sendo conduzidos por um consórcio contratado através de licitação no ano passado pelo governo do estado, para
entender todos os modais. O Santino, ele começou muito bem a fala dele, falando de alguns dos pilares da logística, né? Que a gente tem desde a da cadeia de suprimentos, a gente tem a produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição. Então, esses são alguns dos pilares da logística e, obviamente, ele se aplica da mesma forma ao hidrogênio verde e a toda a cadeia de suprimentos que está relacionada a esse ativo. Dentro dessa perspectiva, na CITER, durante a CITER, a gente ouviu diversos pontos relacionados a cada um desses pilares. Ontem a gente estava aqui participando de um painel sobre armazenamento, outros trataram sobre as questões de sustentabilidade, a própria produção, né, foi bastante discutida, os insumos, já que a água e energia são pontos críticos para a produção do hidrogênio verde. Então, a gente, ao longo dessa conferência, a gente acabou discutindo todos esses pontos. Então, a gente chega aqui, digamos, com aquele que é o final da cadeia, que é a distribuição. Que, nesse caso, a gente também tem que considerar o transporte, né? Porque ele faz parte também da distribuição. Eu digo também porque não só, principalmente se tratando do hidrogênio verde, que é tão versátil quando se trata da aplicação, das diversas formas de aplicação. Então, quando a gente fala do transporte, a gente tem que entender, e eu vou falar de uma forma um pouquinho mais simples, considerando que nem todo mundo é da área, tá certo? Então, quem é da área, me perdoem, por ser muito simplista, mas também temos que considerar aqueles que estão agora começando a entender um pouco de toda essa cadeia logística que é tão complexa relacionada ao hidrogênio verde. Então, a gente falou primeiro da questão dos pilares da logística e quando se trata da distribuição, a gente tem que pensar e entender bem os modais de transporte. Então, quando a gente fala em modais de transporte, a gente tem pelo menos 5 principais, que são o rodoviário, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, de ver caminhão passando, né, nas estradas. Esse é o rodoviário, é o modal rodoviário. Nós temos o modal ferroviário, que também é muito importante para cargas que estão a uma distância, a longas distâncias e de grande volume. Nós temos o modal aéreo, né, que ele está mais voltado para cargas de valor mais alto, com alto valor agregado, de volumes, né, mais reduzidos. Nós temos o aquaviário, que dentro do aquaviário, nós vamos ter o hidroviário e o marítimo. E, por fim, o dutoviário. Então, dentro da cadeia do hidrogênio verde, muitos desses, exceto o aéreo, mas muitos desses outros, terrestres e marítimos e hidroviários, eles poderão entrar na cadeia de distribuição do hidrogênio verde. Claro que eu não vou me adentrar nos demais, o meu foco é principalmente o porto, e a hidrovia está dentro do nosso olhar também agora, do nosso campo de visão, como estratégia de modal fundamental para que a gente possa desafogar tanto as rodovias, como também pelo trato da sustentabilidade, né? Então, a hidrovia para a gente é um modal também muito importante. E o nosso modal marítimo, que a gente tem aí o portuário, o porto sendo aí um equipamento logístico de recepção de mercadorias e claro, de operação de cargas, tanto para exportação como para importação. No caso do hidrogênio verde, a gente tem, já pegando algumas das outras, fazendo uma mescla das perguntas que foram
colocadas pelo Santino, a gente tem um impacto muito importante que essa distribuição ela venha a ser dentro do próprio, digamos, mercado interno. A gente, quando fala em hidrogênio verde, a gente tem que entender que uma das formas de distribuição dele é através da amônia, né? A amônia, portanto, ela se torna um veículo para o transporte de longas distâncias, como o marítimo, né? Então, quando a gente pensa de como que a gente vai transportar o hidrogênio, ele sendo um gás muito leve, é difícil de fazer o transporte dele da forma, né, gasosa propriamente. Então, a amônia é o melhor veículo para que possa ser feito essa distribuição. Isso partindo lá do porto. Para que isso possa ocorrer, obviamente, desde a área de produção até a área portuária, a gente tem que usar um outro modal, que é o modal dutoviário, né? Que para esse tipo de substância que a gente está tratando, que é a amônia, é o mais seguro para ser utilizado, o dutoviário. E, obviamente, de custos de operação mais baixo, ainda que o custo de instalação seja alto, a operação ela é bem mais baixo e isso, ao longo do tempo, é bem administrado pelos empreendedores. Então, da área de produção até o porto, o modal dutoviário. Do porto até outros países, o modal marítimo. E se nós formos aproveitar parte desse produto como amônia para fertilizante, se for agregado na amônia para fertilizante, o próprio mercado interno, inclusive do próprio Piauí, ele poderá se beneficiar, porque boa parte do nosso fertilizante, do fertilizante utilizado no agronegócio, ele é importado. Então, se você tem um fertilizante com um custo mais baixo, obviamente a gente tem mais competitividade no mercado. E isso, essa distribuição, ela também é dessa forma. Então, quando a gente pensa no porto, é muito pensado para as cargas, principalmente para a exportação, e também, sendo que a gente vai ter lá no nosso porto, está sendo planejado um terminal hidroviário. Então, esse terminal hidroviário ele vai se comunicar, obviamente, com outras cidades e poderá transportar o hidrogênio verde agregado a outros produtos para outras cidades e regiões. Muito obrigado, presidenta Maria Cristina. A fala da presidenta mostra para a gente que o estado do Piauí, ele não só fala sobre hidrogênio, mas ele tem estrutura e tem um plano muito bem consolidado para que quando o processo produtivo de fato se iniciar, e se iniciará com certeza aqui no estado do Piauí, toda a cadeia produtiva consiga ser escoada para onde deve ser escoada. Muito obrigado mais uma vez. Agora eu convido o professor Josenildo de Souza e Silva, coordenador do Grupo de Pesquisa em Energias Renováveis, Biocombustíveis e Bioprodutos, da Universidade Federal do Delta da Parnaíba. Professor, o senhor está com a fala. Olá, boa tarde a todas e a todos. Saudações, Santino, a todos aqui presentes. Como falou a minha antecessora, aproveitando para saudá-la, Maria Cristina, que faz um maravilhoso, excelente trabalho à frente da Porto Piauí. Saudar a todos vocês, especialmente vendo que no final de evento essa sala está cheia, né, lotada. Isso é muito bom. E tem muita gente pedindo para participar pelo YouTube. A gente conseguiu mandar aí para que possa acessar. Mas tudo isso também, parabenizar o CITE, a organização, todo o CITE, todos os parceiros, né? Destaque para a Invest Piauí e nossa universidade, que esteve presente aí na organização, assim como as demais universidades do estado. Bom, eu quero focar minha fala em dois momentos. Então,
como eu falo bastante, eu pedi para a Ana Cristina, quando faltar 5, me avisar, né? Então, primeiro momento é pensar tudo que já se foi dito aqui, de que esse hidrogênio, para ser verde, ele precisa ser oriundo de fontes renováveis, né? E que esse processo de hidrogênio enquanto combustível, ele apoia e tem tudo para mudar a nossa matriz como um todo e apoiar o mundo com essa descarbonização, né? Nós estamos falando com projeções próximas para 2032, que o mundo coloca e o Piauí, eu vou pegar 2032, já podia falar 2028 ou até de agora, mas falar um pouquinho aqui, porque tem muitos jovens, então para a juventude, nós estamos falando aí de 134 bilhões de dólares investidos, né? E para 2032, o Piauí, especificamente no hub de hidrogênio verde lá de Parnaíba, programa aí 1.400 toneladas de hidrogênio, dos quais vão gerar 3,75 mil toneladas de amônia, né? Então nós estamos falando de uma estrutura robusta e que tem plano, que se está trabalhando para chegar lá com diversas instituições. Mas toda essa logística de hidrogênio, como a Ana Maria Cristina falou aqui, tem suas complexidades, né? Nós estamos falando de compressão, né? Nós estamos falando de liquefação em baixas temperaturas, a nível criogênicos, né? E de estruturas altamente contemporâneas, como hidrometálicas, nanometálicas, para transportar esse hidrogênio. E que tudo isso é um investimento altíssimo e gera muito recurso e risco, né? Consequentemente, nós temos uma grande solução para tudo isso, que é transformar o hidrogênio em amônia. É uma tecnologia contemporânea, que tem avançado, e aí eu vou justificar um pouco porque é da amônia, da importância de ser amônia, né? Primeiro, você tem a possibilidade de transformar o hidrogênio em amônia utilizando a síntese, né, de Haber-Bosch. Uma síntese simples do ponto de vista químico, que separa o hidrogênio do oxigênio e, consequentemente, a gente consegue trabalhar ela como amônia. E ao ser amônia, aí tem outras perspectivas, né? Nós estamos falando aí da amônia com possibilidade de transporte. Nós temos uma estrutura já estabelecida de transporte de amônia em todos os sentidos, em todos os modais. Tem a facilidade de você diminuir riscos de operações, e ao fazer e transportar o hidrogênio, transformar o hidrogênio para amônia, nós temos a perspectiva de trabalhar uma outra síntese, que é ao transportar como amônia, entendendo que cada quilo de hidrogênio, considerando as condições de temperatura, pressão e principalmente do catalisador, nós podemos ter uma eficiência aproximada aí de 5,6 kg de amônia para cada quilo de hidrogênio. Isso facilita porque a amônia ela tem uma densidade estrutural volumétrica que permite esse transporte, maior segurança, né? E principalmente nós já temos muitas tecnologias desenvolvidas no mundo e no Brasil para que possa fluir essa amônia na rede de logística e distribuição de uma forma geral. Um elemento importante é que, se tornar amônia, aí a gente precisa destacar, o mundo tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e tem várias razões, mas uma delas é o fertilizante, é a amônia, que aquela região, desde a capital da Ucrânia até a Crimeia, é rica em fertilizante, principalmente amônia, e se disputa mesmo recursos por isso. E significa dizer que, ao produzir hidrogênio aqui, transportar em amônia para levar para a Europa, nós estamos entrando nesse mercado, no mercado importante, colocando não só o Piauí, mas o Brasil nessa rodada de mercado. E aí, por outro lado, tem uma coisa fantástica, porque nós podemos usar uma outra síntese, né, que é transformar a amônia de volta em hidrogênio. Né? Imagine você que, na logística que nós possamos operar, nós podemos mandar essa amônia
para qualquer região do país ou para fora do país, e essa amônia pode virar novamente hidrogênio para diversos usos, uma célula de combustível, né, transporte, transformar ele em hidrogênio novamente líquido, puro, para usos hospitalares e outros usos de uma forma geral. Esse processo de transformação da amônia novamente em hidrogênio, o cracking, né, craqueando ele, vai exigir um catalisador. Né? Rutênio é um dos principais catalisadores utilizados para fazer esse craqueamento. Entretanto, o níquel é muito bem aceito e dá uma resposta catalítica muito boa. E aí, onde entra uma coisa casada, o Piauí tem níquel. E tem bastante níquel e pode explorar níquel. Então, significa que a gente pode fazer uma cesta de mercado compondo hidrogênio, amônia e níquel, que nós temos também. Então, pensando de forma estratégica, transformar em amônia para a logística é também vender um outro produto brasileiro e piauiense, né, que está no processo de início de exploração, e a gente tem como fazer isso de forma sustentável. Então, assim, essa é a minha entrada para a gente ter uma conversa aqui específica com relação à vantagem e desvantagem da amônia. Eu já falei algumas. Se a gente fosse considerar em termos de desvantagens, a gente poderia apontar que ao fazer craqueamento você tem 2 gastos energéticos, né? Então esse talvez seja um elemento a considerar de desvantagem. Um outro elemento vai usar mais energia, consequentemente ao usar mais energia, a gente aumenta o custo operacional. Mais pessoas envolvidas, mais trabalho, mas enfim. Mas quando você pesa na balança as desvantagens com a vantagem, as desvantagens nem cabem numa mão. E elas são pequenas em relação às grandes vantagens, principalmente com a diminuição do risco, considerando que o hidrogênio, imagina compressão por um lado ou temperaturas baixas criogênicas, né? Você tem toda uma complexidade tecnológica para isso. Então, as vantagens se sobressaem desse processo, consequentemente da logística. Uma outra questão, recentemente nós emplacamos uma patente de tanque universal junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a 4915, dígito 7, junto ao INPE, com classificação CPT da Cooperativa de Patentes e classificação internacional. É uma patente que permite a construção de tanques de diversas formas, com qualquer material, PVC, elastina, ferro-cimento, enfim. Também permite qualquer volumetria, né, e formas distintas, o que significa dizer que ela foi pensada na perspectiva de apoiar a distribuição, apoiar o armazenamento, mas também ela permite composições de formas para caminhões cisternas, para o transporte mais curtos, e também para tanques de navios, permitindo também o transporte da amônia nesse tanque de navios. Essa patente ela tem participação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e da Universidade Federal do Piauí, envolve vários profissionais. Eu coordeno a patente, mas nós temos um economista, um outro engenheiro, calculista, o Zé Wellington, um professor do Instituto Federal da Bahia, e um arquiteto lá de Parnaíba, Luciano Ciarlin. Nós pensamos essa patente inicialmente para produção de amônia, mas já fomos contactados para armazenamento como cisterna, porque ela se apresenta com um custo quase 40% inferior às cisternas que estão sendo produzidas no Brasil. E também serve à aquicultura. Mas queria destacar, sobretudo, que essa patente ela supera 2 outras patentes, uma inclusive minha. A gente fez essa nova superando e conseguimos superar uma patente chinesa e uma coreana.
Se você levar em consideração as dificuldades de se fazer pesquisa no Brasil e os poucos recursos que a gente tem, bater patentes chinesas e coreanas é um grande feito, né? Então nós temos, por um lado, essa questão dessa patente para isso, e desenvolvemos uma segunda patente, um pouco mais ligada à internet das coisas, à inteligência artificial, que monitora em tempo real, através de sensores, a qualidade da amônia em qualquer sistema de transporte. E você pode acompanhar todos os parâmetros físico-químicos da amônia em tempo real por um celular. Então, isso permite garantir segurança, predizer ações concretas ou mudança de densidade ou qualquer outro, ou um vazamento especificamente, né, em tempo real, às vezes até evitando qualquer acidente. Então, utilizamos para isso sensores de vários tipos, que monitoram a questão físico-química, né, associada à inteligência artificial, e também esse próprio sistema permite a tokenização através de blockchain em cada ação dessa amônia, onde ela seja distribuída, armazenada, exportada. A gente pode estabelecer smart contract e, consequentemente, tokens emitindo para onde ela foi e certificando a sua origem de ser de energias renováveis. Então, nós estamos nessa perspectiva de pensar a logística também do ponto de vista tecnológico, seja no armazenamento, na distribuição, mas no monitoramento e no acompanhamento. Estamos fazendo isso com os filhos da terra, porque todos os nossos orientandos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, de graduação, de especialização e graduação, são nordestinos, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, Pernambuco, da Bahia. E é com esse povo que estamos construindo tecnologias na própria terra para beneficiar essas pessoas, principalmente mostrar essa juventude que está nessa sala que vocês podem fazer isso. Eu sou aluno de escola pública, estudei na Escola Federal de Pernambuco, né, no Instituto hoje Federal de Pernambuco. Tive a oportunidade de estudar graduações em engenharia, fazer especialização, mestrado, 2 doutorados e um pós-doutorado fora do país. Meu mestrado, doutorado e pós-doutorado em outros países. E eu estou falando isso para motivar essas juventudes, que eu saí de escola pública como vocês e através da educação eu consegui transformar a minha vida e tenho atuado para transformar a vida não só de vocês, mas dessa sociedade naquilo que ela demanda. Essa é o que me motiva. Pela atenção, obrigado. Obrigado, professor Josenildo. A sua fala esclarece, a sua fala ela sana dúvidas e também convoca, né? Convoca vocês para que assumam os locais que estão sendo abertos para vocês e para toda a sociedade do estado do Piauí. Agora a gente vai seguir a nossa mesa. Professor Johannes Angel, can you hear me? Professor Johannes Angel, can you hear me? It's everything okay with the connection? Yes, thank you. Actually, I'm not a professor, but so I was not reacting. So now I would like to invite Johannes Angel to begin his presentation. Yes, thank you very much. Thank you for the invitation and giving me the opportunity to share a little bit of what we're doing in the context of energy transition and to give you some insights into supply chain engineering. My name is Johannes Eng. I am a member of the corporate development and strategy team here at the Port of Duisburg. In my role, I'm basically taking care of all our hydrogen activities and projects here in the port. Maybe a little bit about myself. I have a background in ocean shipping and a supply chain engineering degree. And I've been with the port for some, 12 years now. So it's quite a while that I've been here. Even though the subtitling here in the online chat didn't really work, I was able to
grasp some of the buzzwords basically that were told already, which pretty much describe also our view and our situation here. Talk about ammonia, cracking, storage, shipping, conversion, uncertainty, export. These are basically the very same things we obviously are talking this end here. And even though I wasn't able to follow exactly what Marina was saying from the board of BOE, but I believe it was very much the same that I'm going to tell you, because at the end of the day, we're pretty much doing the same thing, just on two opposite sides of the ocean, right? To give you a short introduction about ourselves and the port of Duisburg, we have a history of some 300 plus years. We are a public port, that is to say we are owned by the federal state of North Rhine-Westphalia, which owns 2/3 of the port, and the city of Duisburg, which owns 1/3 of the port. So we are, as a public port, we are open and neutral to everybody. And in our role, we are per se the owner and the landlord of the port authority, if you will. And we are situated right at the River Rhine and the intersection with the Ruhr, which basically gave the name to the Ruhr region. And that put us in a very strategically positive position in terms of trading and trade lanes and trade routes that we've been serving for, several centuries. Coming from an oil and steel port, if you will, we are today an absolutely multi-purpose port. Just to give you some idea, we are doing some 4 million TEUs per year. That's 20-foot equivalent units for those who are not in shipping. And we are handling some 100 million tons of goods all across the board, basically. That also includes actually some liquid energy carriers, traditional ones, but definitely it has been, the majority share basically has been coal and those kind of things, and that's something we're not going to see in the future anymore, right? And just to give you a little bit of an idea what we stand for, we in North Rhine-Westphalia, we actually account for 21% of the all German GDP, basically. That's generated in our state, and this also kind of gives you a little bit an idea about our position and also the responsibility we're having as a port, basically, right? What differentiates us a little bit from the coastal ports, we as an inland port, obviously, we're pretty much doing the same thing. These are 4 things, that is import, storage and distribution, provision of bunker fuels for shipping, and in our case also for the mobility sector, like public transportation, heavy goods transportation, ground transportation, and a little bit of own consumption like container trucks, forklifts, and those kind of, but this is basically neglectable. What differentiates us a little bit from the ocean ports basically is that the ports at the coastline are pretty much the entry ports in our perspective, or the export hubs, if you will. And I always tend to say we as an inland port, we are kind of serving the region here, the local consumers and off-takers, as a secondary import port, if you will, right? So the physical import is actually done at the coastline, but we act kind of as a distribution platform, if you will, right? And right in the back here, you can actually see basically the traditional center of the ports. It looks just like any other traditional port with port basins, container terminals, break bulk terminals, tank terminals. Actually, where the white domes here in the back of me, for instance, these are methanol tank. This is the methanol tank terminal that is existing, and yeah, we're pretty much doing any kinds of cargoes, if you will, right? Now, what's our role and our view in terms of energy transition? Well, Germany is set to have an energy demand of somewhere between 94 and 125 terawatt hours per year as of 2030, and as it goes for North Rhine-Westphalia, there are numbers like 104 terawatt hours of energy just alone for one single federal state here by 2050. So this kind of demonstrates the energy demand that is here in Germany. And that also kind of highlights the importance of basically supplying energy to the market, right? And on top of that, of course, we're also talking substitution of feedstock, which is non-green today,
but we ideally would like to see that transformed to green chemical feedstock for the chemical industry, right? You know, the big chemical clusters here in our region, like BASF, like Bayer and Leverkusen, I'm sorry, or the big chem park in Marl and Gelsenkirchen, they are pretty much, you know, close around our area here, right? So how are we going to do that? I mean, of course we can, you know, generate energy locally, right? With PV and wind in particular in the north, PV probably rather in the south. But bottom line is there are regions in the world that are much better suited for energy generation, and in particular those countries in the southern hemisphere, like for instance Brazil, and in particular the northeast of Brazil, which is a pretty good location actually, because of the wind and solar radiation situation. So even though there will be some local production, we will be definitely relying on you know, importing energy. And there are numbers floating around here saying like, okay, Germany in its total has an import quota of some 75%, for instance. North Rhine-Westphalia alone has 90% of import demand. So it goes without saying that we really need to look at importing energy. And how are we going to do that? Well, if you're producing the energy in Brazil, for instance, right, we cannot just charge batteries and ship batteries around, right? That's not going to work. So we need to find other solutions, and this is basically where then hydrogen is coming into play here. But as you all know, hydrogen, again, is not an easy vector to be transported. It has to be chilled to minus 253 degrees, I believe, which is very difficult to handle, and also, you know, consumes a lot of energy to chill it down and to keep it chilled, right? And I was happy to hear that there is ammonia, and I know you guys in Brazil in particular are also talking ethanol. We are also factoring in methanol here. These are the things that are easy to handle and easy to transport. There are toxic substances. One has to consider that, but at the end of the day, these are, you know, these are forms of energy that we're able to handle, I'd say, right? And this is then basically also where we are seeing our position here today. I mean, yes, we're close to the off-taking side, that's true, but at least here in Germany, I think in Europe in general, there's a great deal of uncertainty in terms of which transformation path the individual business is, you know, going to choose. And that eventually then also determines about the energy carrier and then also the transportation volumes that are needed. Because, I mean, if you're transporting hydrogen in liquid form, of course, it has the most energy content. But maybe ammonia is easier to transport, or even methanol or ethanol, which in turn is then larger transport volumes that are basically required to be moved. So this is quite a complex situation, actually. And like I say, we do not really have an influence on that one, because, you know, we as a port, we're not trading the energy, we're not producing it, we're not selling it. Actually, we're not even handling that as a port authority per se, because that is done by you know, our tenants, like the tank terminal operators and or the other stakeholders that are around in the port, like the shipping companies and you know, the distribution companies with the tanker trucks and those kind of things. But still, we're sitting right in the middle, basically, and have to try to deal with this complex environment where nobody really has an idea of what's it going to be in the future. And well, when we first, you know, started off with looking into this and what this probably is going to mean for us as a port, and we understood, okay, we have to transform ourselves, like I said in the beginning, moving away from coal towards new energy carrier and whatever kind of form. We pretty soon figured out that this really is a complex challenge, and that there are more questions than answers actually today, simply because, you know, it's difficult to decide at the end of the day. We said, like, okay, since we are not able to basically rule out things here because we cannot decide, then let's just be open to whatever is coming. And that's basically also then the strategy that we have chosen here, and that is basically to factor in all eventualities and all options, right? What I mean with that is basically that
when we're looking at methanol, for instance, I was touching on that one already. There's this, where's that? Methanol terminal right over there that is already existing. So when we're talking about energy in form of methanol, we can already tick that box off. We have an option for that one, right? Another very favorable transport vector is ammonia. Okay, there is not an ammonia terminal existing yet as of today, but it is in the making, because we partnered up with a company that is running ammonia terminal farms, tank terminal farms, basically. And we said, okay, this is an important factor, an important aspect. We need that in the port as well. So we gave them basically a plot of land for rent, where they're going to install this ammonia tank terminal. So we can also tick that box off, actually, right? And then there is discussion about LOHC, for instance. That is another option. Well, LOHC is pretty easy to handle. We can do this basically in any given, tank terminal. Ethanol probably is the same as methanol. That shouldn't be a big of a deal. They can do this already. Just to give you a number in terms of methanol, we are handling basically 1 or 2 vessels every week. But if you can say 1.5 vessels, if you will, that already gives you an idea of what's actually been done today. And then there is another option that's in the development right now, and that is looking at liquefied energy carriers in containers. That's probably not what we're going to see when we're talking ocean shipment, because the volumes per container would be too small. But still, this could be an option when we think about filling the containers for distribution in the port from the big tank farms. Then there is a specific regulation in place, actually, that does not allow to store for toxic substances for more than 24 hours in the port. If you want to do so, you have to have a specific terminal infrastructure with, firefighting installations, segregation walls, and those kind of things. And this is what we are going to see in the port of Duisburg as well, which puts us in the position actually of being able to also handle then small volumes in containers with basically the existing infrastructure, because we got the trucks, we got the trailers, we got the tank containers. There's even talk about liquefied hydrogen containers and specifically designed pressurized containers. So this basically puts us in the position then also to think about local distribution aside from tanker trucks on the roads. Or if you're thinking bigger, like receiving the huge shipments either by barge or by pipeline into the tank terminals in Duisburg, and then use the inland river system here basically for the distribution into the regions. In particular, for instance, up the River Rhine to BASF in Ludwigshafen, or the Chempark in Marl, or Bayer in Leverkusen, and yeah, I'm pretty sure you know all those guys. So at the end of the day, basically, we have a pretty good understanding, I believe, of what may be coming. Let's put it that way, right? And we clearly believe it's easier to scale up than to start from scratch. So that is why we already a couple of years back decided to go for this specific projects. We chose not to rule out anything and stay open. Of course, at some point in time, we will be seeing main transport vectors. Definitely we will. But today, basically, no one is able to answer that question. So we have to be open, we have to be agnostic. And of course, we also have to reach out to other ports across the globe, basically, to transform this global energy supply chains. I mean, at the end of the day, there's still an economic aspect here in terms of who has to deliver until which point. So are we talking FOB, or are we talking TDP, or those kind of things? But still, it is important to bridge that gap, basically. And to round that off, for our stake here, at least, for instance, we are working very closely with the ports of Rotterdam and Antwerp and Amsterdam, because we are all connected through the River Rhine, through this really powerful corridor, if you will, either by inland shipping or by rail systems that we are setting up between the ports. We're using those systems already today, predominantly for containers, of course, but it is available already also for energy transportation, right? And here is another differentiator then from our perspective to the ocean ports at the coastline. They again are very closely working together with the export ports wherever they are in the world, like for instance in Ceará, in Pecém, or in Açu,
So they have this global outreach while we are working then together with them on the corridor and distribution side. So here we are basically bridging the entire gap from the production Professor to the Johann distribution at the end Zengel. of the day. Professor Johann Zengel, thank you for your enlightening speech. Now I'm with Enio de Deus, your friends, Enio de Deus, and he's sending greetings for you from Brazil. What's it? I'm sorry, I didn't catch that. Enio de Deus is sending greetings for you from Brazil. Oh, thank you. Thank you, professor. Agora eu convido o José Renato de Oliveira Lima, professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão. Professor Renato, o senhor consegue me ouvir? Pode iniciar, então, a sua palestra. Pronto, consigo ouvir sim. Boa tarde. Meu áudio tá bom para vocês? Tá ok, professor, dá para ouvir perfeitamente. Que ótimo, né? Assim, eu gostaria de saudar a todos, tá? Uma boa tarde. Good afternoon, Johannes. I hope you understand us. Eu sou Maurício. Toda a plateia, né, pelo que eu vi, são nossos estudantes do ensino médio, nosso presente e futuro, então uma saudação calorosa a todos vocês. Tá? A Maria Cristina, presidente do Porto, o professor Joanilson, do Delta, né? Eu saudei o professor Maurício e o engenheiro Johannes. Gostaria de parabenizar a realização do CITER, né? CITER, por essa iniciativa maravilhosa e especialmente por ter sediado no meu Piauí, né? Tenho a grata satisfação de ser piauiense, né? Não estar, mas ser, e ver exatamente o estado aflorar, né? Desabrochar nesse momento tão crítico globalmente, como um porto de esperança da gente reduzir as emissões de carbono, né? De contribuir com as energias renováveis nesse panorama de aquecimento global, que é justamente atrelado aos gases de estufa, essencialmente ao CO2, e onde a gente vem tratar no Congresso. Então, acho pertinentíssimo, acho que nós deveríamos ter, me perdoem a redundância, mas um CITER todo dia e em todo lugar, né? É preciso que discutamos. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão, né? Embora piauiense, com muito orgulho, eu estou colaborando, contribuindo, se envolvendo aqui. Temos trabalhado junto ao governo do Estado, né? Assim como o Estado do Ceará começou a sua empreitada fortíssima na área de hidrogênio verde, né? O Maranhão também se organizou, então, junto às esferas estaduais, nós temos composto grupos de trabalho para discutir as políticas, né? Para construir políticas dos programas maranhenses de hidrogênio verde. E eu quero destacar aqui que, sim, o Congresso é de tecnologias de energias renováveis, né? E aí o hidrogênio verde é uma consequência desse berço que nós temos, né? E aí eu fico muito feliz de trazer para cá uma minha singela contribuição na discussão desses aspectos que já têm sido tão esgotados, tão bem discutidos ao longo do CITER, né? E por que o Piauí é tão precioso? Na verdade, o Nordeste como um todo é muito precioso, né? Isso foi dito aqui muito, que lugar nenhum no mundo tem condições tão favoráveis à produção de energia renovável, né? A eólica e solar, quanto o Brasil, quanto dando um zoom no Nordeste, né? E se falando de sol, não precisa falar do Piauí, né? É redundante falar do Piauí em potencial solar, né? Então, assim, é muito conveniente que nós conduzamos essa discussão, né? Que a gente possa conduzir essa discussão e explorar o nosso potencial, sim, de uma forma estratégica para a produção de energia renovável. E é esse o grande filão. Nós temos o potencial enorme de produzir energia eólica e solar nos nossos mais diversos pátios. Esse painel de discussão que nós estamos tendo agora, focado para distribuição de hidrogênio, né, e todos os outros que já tiveram no CITER, que não tiveram, mas que precisariam e terão em outros lugares, né,
É preciso que se destaque sempre, quando se fala de energia e tecnologias, a participação da academia. É imprescindível que nós valorizemos a participação da academia, porque o que nós temos hoje de desenvolvimento, né, o senhor Maurício, catedrático entre nós aqui, baluarte disso, nós temos a academia como um vetor de desenvolvimento das tecnologias que vão melhorar a produção dessas energias. Então, aproveito para parabenizar o professor Janilson por todo o trabalho que tem feito, né, pela patente. Parabéns, professor. Nós que lidamos na academia sabemos o quanto isso é valoroso e trabalhoso, né? Então, parabéns à Universidade do Delta do Parnaíba pelo seu trabalho, professor. A questão foco do nosso painel, né, na discussão, perdoem aqui, só ajustar aqui meu tempo, tá bom? Nosso painel, a nossa discussão, né, é a questão de produção, estoque, transporte e, num zoom um pouco maior, distribuição de energias renováveis de hidrogênio verde. Tá? Há alguns aspectos que a gente precisa sedimentar para fazer uma discussão um pouco mais focada, né? Questão de transporte, né? Quando nós falamos de transporte, a rede logística, né? A Cristina comentou muito bem isso com relação às potencialidades de transporte com porto, né? Com rodoviário, com hidroviário, né? A gente fica ali ligado nisso, dependendo da produção, né? Da finalidade da produção. E como nós vimos, o hidrogênio verde é uma oportunidade ímpar que se tem de produzir, embora o hidrogênio seja produzido historicamente há décadas, né? Mas é uma oportunidade ímpar que se tem de produzir, onde se tem energia barata, energia elétrica barata. Então, aí você traz essa possibilidade de produzir hidrogênio verde. Aí a pergunta é, como bem colocado também, o que fazer com o hidrogênio verde? Vamos produzir amônia verde? Vamos consumir hidrogênio? Vamos empregar na indústria? Então, assim, para que se destinará a produção do hidrogênio verde? Eu acho que aí a partir disso aí, a gente passa a pensar em transporte, né? Se é liquefeito, né? Se é sob alta pressão, se é marítimo, se é rodoviário, e quais as limitações e estratégias para fazer esse transporte, né? Definitivamente, a amônia sim, sem dúvida, hoje, o meio mais convencional que nós temos, de seguro, né, quimicamente. Eu sou químico, né, fico com essa liberdade para conversar um pouco sobre, para esse transporte do hidrogênio, vamos dizer assim, guardado quimicamente. Eu conversava com um colega no programa de TV recentemente, ele comentando sobre hidrogênio verde, na linguagem para os nossos meninos entenderem, né, ele falava assim, mas, professor, não estou captando bem, Arthur, o hidrogênio, que a gente pega a água, desmonta, certo? Acumula a energia dela ali no hidrogênio, depois a gente remonta lá na frente, recuperando essa energia. Basicamente é isso. Então, a amônia é um vetor para que a gente refaça esse processo, né? E, de fato, é muito eficiente porque ele conduz muito mais hidrogênio do que o próprio hidrogênio puro. Mas essa é uma opção a ser ventilada a partir do tipo de transporte que vai ser feito, consequentemente, em decorrência da finalidade da produção de do hidrogênio. A distribuição, por sua vez, a gente passa ali a um enfoque um pouco mais detalhado desse transporte. Claro, não deixa de ser transporte, né? Mas passa a ser uma coisa mais detalhada, uma coisa que você vai levar ali direto ao consumidor. E aí a gente volta a uma outra discussão, né? Volta, não levanta, né? Qual é a finalidade do consumo desse hidrogênio, né? Para que ele é produzido? Porque se nós vamos produzir hidrogênio, vamos supor, né, para alimentar veículo, né? E essa alimentação de veículo, ela é local, não tem por que transformar em amônia para mandar para o posto, para lá no posto, desmontar para alimentar os carros. Então, assim, e tem toda uma conta que se faz para ver o quanto que vale a pena se transportar o hidrogênio puro, né? E se entrar as questões de segurança bem colocadas, esgotadamente durante o Congresso, e chamadas recentemente pelo Ione, professor Janilson, de todas as características físico-químicas do hidrogênio. Então, sim, essa distribuição, a gente volta para a finalidade de consumo. Para que se vai produzir esse hidrogênio? Né? É para mandar para a Alemanha, para Duisburg, né, para o Johannes receber? Ok, então nós demandamos uma logística de transporte, nós demandamos
uma estrutura física, química, para fazer esse transporte, mas se é para a gente mandar para o cerrado, na forma de amônia, na forma para utilizar como fertilizante, aí não tem dúvida, né? Naturalmente que já vai na forma de fertilizante. Já elimina dois problemas. Mas, né, se a gente pensa no consumo histórico de hidrogênio, a gente pensa na indústria. Né? A indústria da construção civil, seus reflexos, que é quem historicamente tem consumido muito de hidrogênio, quem consome muito hidrogênio, e quem polui muito mundialmente a construção civil, nós temos aí a indústria do aço e do cimento. Né? O cimento na nossa região Nordeste, que é uma indústria muito forte. E aí, quando se pensa que a gente vai produzir hidrogênio verde, uma potencialidade de emprego na indústria do cimento, do aço, aí a gente tem que repensar no consumo final, né? E aí sim, aí a gente passa a falar de pipelines, né? A gente passa a falar de transporte de liquefeito, para transportar o hidrogênio propriamente, porque isso torna viável. Né? Uma outra questão adicional, né? Bom, eu falo da indústria do aço, do cimento, eu tenho conduzido algumas dissertações que analisam esse aspecto, né, da descarbonização da construção civil através da substituição de hidrogênio cinza, quer dizer, da paleta de hidrogênio que nós temos, né, pelo hidrogênio verde nos diversos setores da construção civil, né, especialmente aço e cimento. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não está excluindo todas as outras indústrias que entram aí. Na verdade, a indústria do alumínio, a indústria do papel, né, e toda aquela que demanda de energia elétrica, né, para a gente utilizar o hidrogênio verde, certo? E a gente, vou chegando aqui no ápice do que eu quero colocar com relação ao consumo, que é o assunto que interessa muito essa moçada que está nos assistindo aí ao vivo, né? Que é exatamente pensar que, pô, hidrogênio verde são aquelas super máquinas, né, os carros que vão andar por aí alimentados a hidrogênio. E aí a gente retoma o gancho do desenvolvimento de tecnologia. Né? Eu não acompanhei todos os painéis, mas, assim, ter a automobilística, que é a bola da vez, né? Se fala muito sobre a Toyota com Mirai rodando milhares de quilômetros, né? E bicicletas sendo vendidas a rodo na China, tudo movido a hidrogênio. Né? Então, quando a gente pensa em produzir hidrogênio verde, que o Nordeste sai barato, né? E aí sobe um parêntese, tem um projeto de um grupo de investimento, né, um fundo para o Maranhão, de 10 gigawatts de hidrogênio. Estima-se que no horizonte médio aí, de 20 a 30 anos, se consiga, sim, produzir hidrogênio por volta de R$2. Desculpa, $2, a referência global, né? $2, tá? A viabilidade é de $3. Então, ali abaixo de $2, né? Isso por quê? Pelas condições edafoclimáticas que nós dispomos aqui no nosso Nordeste, né, especificamente. Então, é o aspecto que isso todo vai ter. Então, assim, quando se vai produzir hidrogênio, e pensando nas tecnologias, nos carros, motos, a indústria automobilística está aí se revolucionando no ramo de baterias, mas aqueles que discutem um pouco mais, que trazem opção de continuidade, de durabilidade, de tecnologia, e têm apostado no hidrogênio, as indústrias, Toyota, quase todas as empresas, na verdade, a BMW, né, Johannes, a Audi, a Mercedes, elas têm desenvolvido, inclusive, veículos de luxo com alta autonomia movidos a hidrogênio, né? E aí, assim, não é simplesmente produzir hidrogênio e levar ao posto, né? E aí a gente passa a abordar o consumo final novamente, né? Se a gente vai produzir isso para distribuir, igual se distribui gás natural, igual se distribui gasolina, etanol, a gente tem que pensar em micro-redes de distribuição, de produção e distribuição. E a gente aborda um tema que o senhor Maurício conhece muito bem, que é a geração distribuída, né? Porque para um consumo dessa natureza, quanto mais rápido você produz hidrogênio e chega ao consumo, a ponto de consumo, menos risco você tem, menos exposição, né? E menos perda por fugacidade, né? O hidrogênio, ele é muito malvado com as estruturas metálicas, certo? Então, assim, é preciso uma estrutura
física de contenção muito bem trabalhada para você transportar e manter o estocado por um tempo prolongado. Isso não é diferente dos veículos, né? Então, assim, é preciso que a gente pense nesse aspecto do final para o começo, né? Vamos produzir hidrogênio verde para exportar para a Alemanha, é uma finalidade, né? Se nós vamos trabalhar, distribuir localmente os veículos movidos a hidrogênio, e aí entra novamente a academia, né, professor? A academia para desenvolver motores, para desenvolver células a combustível para usar esse hidrogênio. Ele precisa fomentar fortissimamente isso. Depois nós somos deficientes, estou concluindo, que assim, deficiente é nessa tecnologia de ponta. A gente importa muito, consome muito, e precisamos virar berço dessa tecnologia. Nós podemos, então, fomentar de maneira consistente essa estrutura de micro-redes. Produção, distribuição e consumo ali no ambiente micro, né? Que, na minha leitura, essa é a maneira mais eficiente que se tem a gente trabalhar um consumo de hidrogênio pensando em distribuição localizada, né? E eu quero chamar a atenção para um detalhe importante, né, na minha fala, né? Só levando aqui para a conclusão. Hoje a gente temos discutido muito, participei recentemente de uma conferência nacional sobre transição energética. Nós pensamos holisticamente no mundo, no globo, né? E o Brasil é um ícone disso, mas nós devemos pensar em diversidade energética, né? Então, hidrogênio, sim, a energia elétrica, eólica, solar, sim, é pensarmos em adequar a realidade a energética de produção e de consumo a cada uma das regiões e onde aquela região tem que produzir de maior abundância, segurança e custo, né? De forma sustentável, econômica e ambientalmente, né? Então, assim, na linha de transição energética, eu gosto de trazer mais para a gente falar em diversidade energética, diversificação energética. Mas, no meu entendimento, é uma postura mais inteligente de se falar. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando e fico completamente à disposição. Obrigado. Obrigado, José Renato de Oliveira. Agora a gente chama o professor Maurício Moscovski para começar a sua fala. Ele é pesquisador sênior da GESEL. O professor Maurício pode iniciar. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, né, pelas excelentes palestras realizadas, né? Ou seja, é muito agradável estar aqui com vocês. Pena que virtualmente, gostaria de estar fisicamente também, né? Mas agradeço muito o convite em nome do GESEL, do professor Nivaldi, que conviveu com vocês esses dias, esteve presente aí nas exposições, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, né, fazer um pouco de eco na apresentação do professor José Renato, né? Ou seja, essa visão de oportunidade que ele, de certa forma, destacou, né, que o hidrogênio proporciona ao Brasil, né? Eu tenho alguns números que podem ajudar, né? Ou seja, primeiramente, o GESEL é um grupo de estudo do setor elétrico que foi criado em 1997, é liderado pelo professor Nivaldi Castro, conforme eu falei, esteve com vocês aí, que realiza trabalhos de pesquisa, ou seja, e faz um trabalho de difusão de informação, como eu acredito que tenham muitos jovens e muitos pesquisadores interessados em informação. O site do GESEL, ele disponibiliza todas as suas informações gratuitamente, tá? Então, o GESEL publicou um livro de hidrogênio, que é uma referência atualmente em termos do que está sendo desenvolvido no Brasil. Ele também faz um acompanhamento das principais notícias que ocorrem, que são veiculadas em todos os meios de comunicação a nível nacional e internacional, e cria um informativo, e tem informativo especializado em hidrogênio. Então, semanalmente, vocês podem consultar todas as notícias que saíram sobre hidrogênio no Brasil e no mundo. Como esse tema de hidrogênio oferece tantas oportunidades, o GESEL também publica o que a gente chama de informativos especializados. Então, informativo especializado em hidrogênio a gente dispõe. Além disso, a gente criou
o conceito de observatório do hidrogênio. Por quê? Porque a gente tem várias notícias que estão fazendo uma analogia com o mosaico, né? Ou seja, o mosaico é bonito quando se vê, mas as pecinhas do mosaico às vezes não dão a visão do conjunto do mosaico. Então, o que o observatório faz é tentar juntar as pecinhas das notícias e criar uma narrativa, de tal jeito que os profissionais possam entender qual é o fluxo do que está acontecendo, tá? Então é importante essa questão do mosaico e as peças da notícia. O GESEL também já desenvolveu 2 projetos de hidrogênio, um com uma empresa ligada à Siemens, né? E outra com a Energia de Portugal lá no complexo, no Porto de Pecém, né? E esse projeto gerou o primeiro, vamos dizer assim, sistema de 1,3 mega na escala de megawatt, funcionando dentro do complexo de Pecém, ou seja, onde a gente pôde aprender bastante, ou seja, estamos fazendo um roadmap, um plano de ação, ou seja, de tal jeito que esse conhecimento possa se tornar, vamos dizer assim, comum a todos, né? Aí eu volto à questão até que o professor Renato abordou tão bem, né? Ou seja, eu espero não atrapalhar a sua abordagem, professor, mas qual o problema que existe aí do hidrogênio, né? Você comparando o hidrogênio com, vamos dizer assim, eu disse que a molécula é muito leve, né? Ou seja, ele é malvado com as estruturas metálicas, mas ele não é só malvado com isso, não. Ele detesta ser transportado. Detesta ser transportado. Se há uma coisa que o hidrogênio não gosta, é transporte. Então, ou seja, por quê? Porque a molécula é muito leve. Então, se você comparar isso com, por exemplo, em termos volumétricos é quanto de energia ele gera por litro. Você vai ver que aí é 0,017 megajoule por litro. Se você comparar com a gasolina é 32. Então, só aí dá 3.200, mais ou menos, de diferença entre a gasolina e o hidrogênio, em termos de 1 litro de hidrogênio, comparando com 1 litro de gasolina. Agora, por outro lado, em termos caloríferos, você pegar 1 quilo de hidrogênio, ele gera 120 megajoules. E 1 quilo de gás natural, 47. Ele é 2,5 vezes, mais ou menos, a capacidade do gás natural em termos de poder calorífero por quilo. Então, esse é o problema essencial, tá? Ou seja, o problema essencial que existe é essa questão toda da disparidade entre o volumétrico e o poder calorífico, que chama gravimétrico, né? Ou seja, entre um e outro tem essa situação. E quais são as soluções? As soluções são exatamente as apontadas pelos pesquisadores, pelos palestrantes que me antecederam. Ou seja, em vez de transportar hidrogênio, olha, por que não fazer o uso perto? Ou seja, que o professor José Renato chamou de geração distribuída de hidrogênio. Ou seja, por quê? Ou seja, dentro desse trabalho de informativo, né, a gente levantou algumas notícias sobre o Piauí, né, e aí destaca-se uma série de ações bem orquestradas pelo governo, especialmente com vamos dizer assim, com a liderança do Dr. Rafael Fonteles, né, ou seja, a celebração de diversos acordos, né. Então, hub de hidrogênio verde na ZPE do Piauí. ZPE é importante, a zona de preferencial de exportação, você tem uma série de isenções de impostos, e a meta dos $2 por quilo é uma meta difícil de ser alcançada, então toda a localização influi. A criação de hubs, ou seja, hub está muito ligado à ideia de você fabricar hidrogênio perto do consumo. Ou seja, se você tem uma série de indústrias que usam em seu processo hidrogênio, aquelas que são fáceis de abater, ou seja, easy to abate, né? Você
pode substituir vamos dizer assim, o hidrogênio cinza, né, a palete cinza, pela palete verde, né? E isso sem mudar processos de produção. Ou seja, existem outras situações, como a siderurgia que foi apontada, onde são aqueles processos que são difíceis de abater porque impõem investimentos elevados. Podem ser difíceis de abater porque impõem investimentos elevados. Então, esse pode ser um pouco mais difícil, mas, conforme falou, ou seja, com o hidrogênio verde, o custo do hidrogênio verde sendo dependente de 73% do custo da energia, o fato do Piauí ter uma matriz de geração de energia centrada em recursos naturais, eólico e solar, ou seja, os maiores parques eólicos, o maior parque solar, ou seja, está no Nordeste, em especial no Piauí, né? Ou seja, é uma oportunidade muito, muito importante. Tanto que, ou seja, a gente observa nessas notícias que a gente coletou, né, investimentos da Green Energy Park, ou seja, da Solatio, que já, ou seja, correram na frente, opa, deixa eu me instalar aqui, porque aqui, ou seja, eu tenho condição de chegar a ser competitivo do ponto de vista da exportação, do ponto de vista do fornecimento de hidrogênio. Eu posso atrair indústrias que vão ser os chamados off-takers, né? Ou seja, o que tem a jusante do processo de produção de hidrogênios é o uso. Hoje em dia, ou seja, o uso é uma condição fundamental para você desenvolver projetos, ou seja, são projetos que são anunciados anuncia 1,7 milhões de toneladas de hidrogênio, a Solatio, e a Green Energy 2,8 milhões de toneladas de hidrogênio ao ano. Ou seja, são projetos de muito alto... por exemplo, 1 megawatt produz mais ou menos 20 quilos de hidrogênio por hora, entendeu? Ou seja, é coisa... Você vê que a quantidade de energia necessária para esse tipo de iniciativa está beirando 20 gigawatts. Pensar que o Brasil seria mais ou menos 1/6 da capacidade instalada do Brasil. Então, ou seja, são valores que são muito importantes. E, além disso, o Estado do Piauí tem se preocupado em atrair investimentos e a gente já vê notícia de 2 bilhões de euros que estão sendo, ou seja, de alguma forma, canalizados ou interessados em investimentos nesses memorandos de entendimento que foram firmados com a França, Espanha, Alemanha, Austrália, que é o trabalho que a gente observa do governo do Piauí. Toda essa história, né, ela remete não só à produção de hidrogênio, mas a uma grande oportunidade, ou seja, eu vou chamar de neoindustrialização brasileira, né? Ou seja, com a possibilidade de utilizar o hidrogênio na criação de hubs. O GESEL fez um estudo de alguns hubs já, por exemplo, o hub lá do PCM, o hub industrial, né? Fizemos esse estudo, fizemos o estudo de Camaçari, que talvez seja o hub mais maduro do Brasil, ou seja, estamos começando alguns projetos com indústrias do polo de Camaçari, o polo de PCM, o polo de Suape, o polo do Rio de Janeiro, né? Porto do Açu. Então, a gente está bastante ativo e é uma oportunidade, sem dúvida, para a gente não só fazer projetos de exportação, que são importantes, sem dúvida nenhuma são importantes, ou seja, mas também fazer projetos que estimulem todo o ciclo de vida do hidrogênio, desde a fabricação de tecnologia, conforme o professor José Nilson falou, como o professor José Renato, né, falaram da importância dessa questão, mas o ciclo de vida inteiro, desde o berço até o túmulo, tá certo? Ou seja, desde da geração da energia
até o uso final e produção dos produtos, tá? Então, eu saúdo muito a essa iniciativa do CITER, ou seja, e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, Maurício. Bom, encerramos agora, pessoal, a primeira rodada da nossa mesa e convidamos novamente a presidenta. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, tá, presidenta? Maria Cristina. Considerando a importância estratégica do Porto Piauí na cadeia de distribuição do hidrogênio verde, quais são as principais iniciativas que estão sendo pensadas ou já implementadas para adaptar a infraestrutura portuária às necessidades do armazenamento e transporte desse novo combustível? Certo. Não é sigiloso, já é de conhecimento de todos os investimentos que estão sendo atraídos pelo governo do estado para a instalação das plantas de hidrogênio verde na zona de processamento e exportação em Parnaíba. A zona de processamento e exportação, a ZPE, ela fica na cidade de Parnaíba, exatamente a 15 quilômetros de Luiz Correia. Da ZPE até o porto, a gente tem cerca de 20 quilômetros. Todas essas empresas que estão já com tratativas em andamento e projetos em elaboração, obviamente a gente está fazendo em conjunto, né? Porque algo que foi muito bem falado pelo professor José Renato é que o que define a forma de distribuição é principalmente a forma do material, o estado do material. Então, a gente pode agregar o hidrogênio à amônia. A amônia ela pode ser transportada no estado líquido, né? E também no estado gasoso. A metodologia está sendo pensada conforme a produção dessas empresas. E, obviamente, que o nosso interesse maior e o interesse do Estado é que essa amônia, que o hidrogênio verde, que essa energia gerada, ela seja aproveitada dentro do próprio Estado, verticalizando as produções que hoje saem como commodities e que possam ser, dentro do nosso Estado, beneficiadas com essa energia e que possam ter valor agregado para que seja exportado. Então, a gente entra no processo de descarbonização de diversos produtos, porque não faz muito sentido a gente estar produzindo hidrogênio verde e ainda estar importando diversos produtos que poderiam estar sendo beneficiados dentro do território brasileiro, né? E saindo daqui com um valor agregado. A gente discutiu ontem isso, inclusive a professora Mônica está aqui e a gente conversando um pouco sobre isso ontem, de como que a gente tem o minério sai aqui do Brasil e depois a gente compra, né, todos os produtos siderúrgicos que utilizou grande energia no seu processo e ainda tem a energia, o combustível, né, para o próprio transporte de importação. Então, a distribuição do hidrogênio ele vai depender muito de como a empresa está se instalando no mercado nacional. O desejo das empresas é que muito dessa produção fique dentro do território. E, claro, boa parte também seja exportada, até porque eles têm necessidade, né? Não é uma questão... a gente tem visto em todos os painéis aqui a demanda da Europa por energia, né? Então, eles têm a necessidade, aqui também nós temos, então é esse consenso que a gente precisa manter. Quais são os principais investimentos? Dragagem, obviamente, ampliação da profundidade do canal
onde será o canal de navegação. Isso é um ponto que vai ser abraçado pelo governo do estado para as instalações, porque sem um canal navegável não existe navegação. E, claro, as estruturas que estão sendo planejadas relacionadas à área de tancagem, né? Então, mais uma vez digo, vai depender muito dos planejamentos também das empresas. Então, é um trabalho conjunto e colaborativo. Obrigado, presidenta, mais uma vez. Nossa mesa, como sempre, dinâmica, né? Agora a gente vai convidar a mentora da SAI Brasil para compor a nossa mesa, Mônica Panic. Vocês querem que eu fale alemão, com ele? Tá, vamos com a senhora aqui. Alô? Bom, gente, me pediram para falar com o senhor Johannes Eng, que é do Porto de Duisburg, na Alemanha. E eu vou falar um pouquinho com ele em alemão, depois eu traduzo para vocês. Herr Johannes Eng, mein Name ist Monika Saraiva-Panik. Ich bin Wasserstoffspezialistin, bin ich hier in Piauí und meine Kollegen haben mich gerufen, um ein paar Worte mit Ihnen zu sprechen. Ich wollte erst mal fragen, ob Sie uns gut hören. Ja, ich höre Sie sehr gut. Vielen Dank. Super. Also es wäre nett, wenn Sie ein bisschen erzählen über die Aktivitäten von der Duisburger Port. Ich kenne Sie und ich wohne in Deutschland seit 27 Jahren. Ich kenne den Hafen, aber die Leute hier in Piauí hätten gerne wissen mehr darüber, wenn Sie das erzählen könnten. Ja, das habe ich ja gerade im Prinzip auf Englisch einmal versucht, grob darzustellen. Am Ende des Tages ist es ja so, wir sind ja die andere Seite der Lieferkette. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in Brasilien, in Piauí Energie erzeugen und die beispielsweise nach Europa oder für unseren Fall dann nach Nordrhein-Westfalen, nach Deutschland transportieren wollen, dann ist natürlich Duisburg da der, sagen wir mal, relativ zentrale Ort, weil wir eben halt diese Verbindung in Richtung der Seehäfen über den Rhein haben, den Fluss. Und aufgrund unserer guten und engen Beziehungen zu den Seehäfen, Amsterdam, Rotterdam und auch Antwerpen, das wir über die vielen Jahre und Jahrhunderte ja bereits hatten, haben wir da eine sehr, sehr gute Verbindung, eine sehr stabile Verbindung. Und das ist für uns natürlich auch aus der geografischen Perspektive der nähere Weg. Hamburg und Bremerhaven sind einfach viel zu weit weg und eben halt auch nicht so richtig angebunden an Duisburg, wenn man so will. Wir haben halt nicht den Rhein dazwischen. Naja, und dann haben wir ja gerade auch schon gehört, wir reden von Wasserstoff, aber wir reden auch von Derivaten und dann sprechen wir von Methanol und Ammoniak und Ethanol, vielleicht auch LOHC. Und das ist ja im Prinzip der Vektor, über die wir die Energie, also den grün erzeugten Strom an sich importieren. Weil den Strom an sich können wir ja schlecht transportieren über See, dafür brauchen wir immer ein Transportmedium. Wie gesagt, Wasserstoff bietet sich dann natürlich sehr gut an, aber auch Wasserstoff ist halt schwierig zu transportieren und deswegen haben wir dann eben halt die verschiedenen Trägermedien, wie eben halt Ammoniak, Methanol, suchen wir uns was aus. Und darauf bereiten wir uns dann natürlich vor, dass wir diese Produkte in Zukunft in unserem Hafen umschlagen können. Also reden wir von einem Methanol-Terminal, wir reden von einem Ammoniak-Terminal, Ethanol ist relativ einfach, LOHC ist überhaupt kein Problem. Und darum geht es am Ende des Tages sozusagen dann gespiegelt auf unserer Seite, den Distributionshub zu haben, um dann eben halt die lokale Industrie mit der Energie zu versorgen. Sehr gut, vielen Dank. Ich werde jetzt alles auf Portugiesisch erzählen. Bom, ele é do Porto de Duisburg. Duisburg é a região do norte da Renânia-Westfália. É bem perto da Holanda e da Bélgica, e é a região onde tem a maior indústria potencialmente consumidora de hidrogênio e derivados da Alemanha. Tem a indústria do aço, indústrias químicas, altamente consumidoras de energia, e o
Porto de Duisburg ele está muito bem estrategicamente localizado, porque ele está entre o Porto de Roterdã, que é o maior porto de energia da Europa, e a Alemanha, que é o país que na verdade é o país que vai mais importar hidrogênio e derivados. E o Porto de Duisburg ele é um porto fluvial, né? É um porto fluvial do rio Reno. E é muito interessante esse projeto, porque, em cooperação com o Porto de Roterdã, eles criaram um programa chamado Rhein, que é o Reno, e que as barcaças que saem, barcaças que transportam containers de grãos, todo tipo de produtos, saem de Roterdã e vão até Gênova, na Itália. Essas barcaças também transportem hidrogênio em containers, em gás comprimido. Elas saem de Roterdã e vão até Gênova, passando pela Alemanha e outros países da Europa. E então o Porto de Duisburg, conforme ele falou, vai implementar, ou está implementando, terminais de metanol, de amônia, de LOHC, de todos os derivados de hidrogênio. E à medida que ele recebe esses produtos do Porto de Roterdã, ele distribui para a Alemanha e para o resto da Europa através do Rio Reno. Nesse canal do Rio Reno também é interessante que os mesmos pontos que vão abastecer as barcaças, importante esclarecer também, ele não falou, mas eu posso contribuir, que as barcaças também vão ser abastecidas com hidrogênio. Elas estão passando por um processo de transformação, né, e elas vão de motores a diesel, óleo pesado, para hidrogênio, sistemas de célula combustível. Então, elas vão transportar hidrogênio e vão também ser abastecidas com hidrogênio ao longo dessa rota. E essa rota também vão passar caminhões, né, transportando hidrogênio, que também vão ser abastecidos com hidrogênio e também vão ser abastecidos nesses pontos onde são os postos de abastecimento para as barcaças. Então, é um modal de distribuição muito interessante, e o Porto de Duisburg ele representa um papel-chave de conexão entre o Porto de Roterdã, né, que vai importar e também produzir hidrogênio verde, para as outras cidades, né, da Alemanha. E, como eu falei, esse canal vai até, o Reno vai até Gênova, na Itália. Muitíssimo obrigado pela intervenção, Mônica Panic. Eu vou agora passar a fala para o nosso curador do evento, o professor Dr. Enio Ponte de Deus. Professor, por favor. Esse painel é um painel muito importante, logística, né? Eu estou falando com pessoas bem importantes. Ich spreche auch mit Johannes, né? Sehr wichtig, dass Johannes hier mit uns. E eu tenho um recado importante para vocês, que eu sei que esse painel aqui é um painel que vai até às 11 da noite, porque é muito importante esse painel. Mas é que o encerramento vai acontecer daqui a alguns minutos. Então, o painel de encerramento da CITER é o futuro das energias renováveis do hidrogênio verde no Piauí e legado da CITER. Então, eu peço que, por gentileza, o mediador, junto aqui, já fosse trabalhando na construção das considerações, tá bom? A Mônica ajuda a gente aqui, e a gente poder daqui já ir lá para o auditório, o teatro. Todo mundo para o teatro, para o encerramento, tá bom? Combinado? Obrigado. A gente vai, portanto, fazer a nossa última pergunta, tá bom? E eu preparei uma questão para o Josenildo. Eu acho que é muito importante que, antes que a gente finalize, a gente tenha essa resposta. E rapidinho, se a gente tiver um minutinho, a gente abre as perguntas novamente para a plateia, tá bom? Professor Josenildo, na sua experiência com pesquisa em energias renováveis, quais são os principais desafios acadêmicos e técnicos na implementação de uma logística eficiente para o hidrogênio verde, e como seu grupo de pesquisa tem contribuído
para superar esses obstáculos? Bom, vou ser rápido aí, né? São muitas questões. Primeiro, nós temos que investir na produção de hidrogênio por biomassa, e se possível biomassa de plâncton, né? Para produzir não só hidrogênio verde, mas metano 3.0, porque a característica do Piauí, essa cara de sol e água, permite que a gente trabalhe aí com microalgas, com zooplâncton que tem açúcar e avance nisso. Nós já temos resultados de pesquisa nisso, com produção, inclusive de biodiesel e metano 3.0, claro que em escala piloto. Também avançar em pesquisas de reuso de água, de eletrólise e de osmose reversa, para a produção de pescado, plâncton e fertilizante para a agricultura de uma forma geral e atender o Matopiba e, se possível, exportar. Então, é uma concentração de pesquisa importante. E com relação à logística como um todo, eu penso muito do que o nosso colega Johansson tratou aqui também, como a Holanda e aqueles Países Baixos fazem, né? Seja com energia renovável e com a produção de hidrogênio. São pequenas usinas e pequenas refinarias, não grandes concentrações, mas distribuindo isso em médias produções, consequentemente facilitando a logística e os modais, sejam de transporte rodoviário, de trens, enfim, os outros, inclusive de chatas, né, de barcaças, de uma forma geral. O grupo de pesquisa, para concluir, a gente está evoluindo em várias tecnologias, principalmente de monitoramento em tempo real e de certificação. Lançamos uma startup, que já é uma empresa, de certificação de hidrogênio, amônia e metano. Essa certificação utilizando IoT, né, Internet das Coisas, mas profundamente focada em blockchain para trabalhar smart contract e, consequentemente, certificações mais apropriadas para atender o mercado europeu e o mercado estadunidense. Muito fortemente a legislação, a CFR estadunidense e a RED 3 da Europa, né? Consequentemente, saindo aqui do Brasil, uma alta qualidade de certificação e comprovando que esse hidrogênio, metano ou amônia é oriundo de energias renováveis, que tem qualidade e que é geolocalizado. Então, a gente pode apontar de onde veio, que esse hidrogênio é do Piauí, é do Nordeste, é do Brasil. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Josenildo. O seu grupo de pesquisa, com certeza, contribui muito porque o Estado do Piauí precisa e deve receber muitos alunos, né, muitos estudantes. E é isso, plateia, é isso que a gente quer e a universidade, de fato, aguarda vocês. Vamos seguir então para nossas perguntas, tá? Professor Johannes, based on your international experience, what do you see as the biggest challenges and opportunities in the global distribution of green hydrogen? I believe the biggest challenge today is basically the lack of the market, meaning there is no real offtake, at least not from what we are seeing. And that makes it difficult, obviously, to also get them the financing to basically get going with the projects initially, right? Today, and I just happened to be at the World Hydrogen Summit in Rotterdam like 2 weeks ago, there was some kind of realism in that sense that we didn't really advance compared to last year, in that sense that still nobody is able to tell how much of what by when. And that's probably the biggest hurdle, and that's one of the reasons why we in Duisburg at least are saying, like, okay, we cannot anticipate what's coming, but we can make a guess here and based on that decide to be as open and as flexible as possible. But at the end of the day, no one really can tell us what of which by when. And then basically you can do the way backwards, which
eventually will lead in uncertainty and having difficulties in getting the business case right. And, you know, without a business case, you won't get financing, and without financing, you won't get the projects being built. And as you say, like, you need to have these projects, the generation facilities, and these are not built overnight. And it basically delays the entire process of energy transition. So that's, from my perspective, the biggest problem of today, the lack of the market. Thank you again, Professor Johannes, for your enlightening speech. E agora, pessoal, plateia, a gente vai seguir. Tem alguma pergunta? A gente pode fazer rapidinho, 1 ou 2 perguntas, caso a plateia ainda tenha alguma pergunta. Bom, não havendo perguntas, então, a gente vai encerrar, então, a nossa mesa, o nosso dispositivo. E eu imagino que, de fato, a gente conseguiu cumprir o nosso papel aqui, de trazer esse tema, de falar sobre a logística e distribuição do hidrogênio verde. A gente vê a visão do governo, a gente vê a visão da academia e como que esse grupo, esses entes que estão interligados, conseguem fornecer para o estado do Piauí as condições necessárias e suficientes para o desenvolvimento do setor. A gente agradece, portanto, a todos e desfaz agora a nossa mesa. Obrigado, pessoal. Thank you very much. It was an honor please to be with you guys. Stay everybody there. Please, don't go. Pessoal, vamos tirar uma foto, todo mundo aqui nessa mesa que é bonita. Vamos lá. We will do a photo with you, okay? A photo here in Brazil. Sim, eu passo para vocês. Eu tenho os contatos. Tá bom? Vale. Aqui tem é o que eu falei, vai até às 11 horas. Vamos tirar essa foto aqui. Isso aqui é o registro. Você tira a foto pra gente? Podem vir, viu, plateia, para a gente fazer nossa foto oficial de encerramento. Não sintam vergonha. Dá uma parte para cá. Vocês podem ficar no meio, a gente não pode mais estar na tela, mas vocês não tá. Seja aí, Hidrogênio verde. Bota no Instagram, no Obrigado. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Obrigado a todos, hein? Obrigado.